coordenadora do projeto Crimes contra a Ordem Tributária, do Direito Tributário ao Penal, será mediadora, por gentileza. Convidamos os seguintes palestrantes a tomarem os seus lugares na mesa diretora. Convidamos a doutora Heloísa Estelita, professora da Faculdade de Direito da FGV São Paulo, pós-doutora em Direito pela Ludwig Maximilians Universität de Munique e na Universidade de Augsburg, doutora em Direito pela USP, mestre em Direito pela Unesp. Convidamos o segundo palestrante, doutor André Mendes Moreira, advogado, professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário também pela Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário. Convidamos a nossa mediadora, a doutora Gisele Barbosa, conselheira titular da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mestre e doutorando em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Coimbra. Com a palavra, a doutora Gisele Barbosa. Bom, boa tarde a todos, extremamente bem-vindos aí ao nosso painel de penal econômico. É um tema que eu acho que nos últimos 3, 4 anos, né, a professora Heloísa, eu na parte tributária, Tatiane, grupos na GV, vem trabalhando de forma incessante para entender um pouquinho dessa conexão de dois irmãos siameses, né, do direito público, basicamente, quando a gente fala em intervenção estatal, quando a gente olha, né, a mão do Estado diretamente atingindo, né, as relações público-privadas, enfim, a liberdade de cada um de nós. Então, assim, imediatamente, eu tenho algumas provocações assim interessantes, até como mediadora, e eu passo a palavra à Heloísa Estelita, e na sequência ao André, e depois retomo com alguns pontos que eu preparei, porque é uma alegria muito grande estar com os dois. O André seja, né, dentro do escopo da área tributária e mexendo há muitos anos também com CARF, processos judiciais envolvendo e sentindo um pouco o peso da qualificação das multas tributárias. E a Heloísa, que também vem se debruçando, né, na teoria da cegueira deliberada, outros pontos importantes, né, quando a gente fala do elemento doloso, a teoria da vontade inicial dentro do Código Penal, como que a gente vai trabalhar isso, né, na esfera tributária, o PAF, como ele vem influenciando realmente a atuação via representação fiscal para fins penais, quando o Ministério Público, né, apresenta a denúncia e, na sequência, os magistrados, eu trouxe um número em especial para mostrar o quanto o processo administrativo fiscal federal vem impulsionando e influenciando aí o processo penal. Sequencial. É um botãozinho. É o bonequinho. Ah, pronto. Ok. Gostaria primeiro de agradecer o convite que me foi feito pela Tatiane, pela Maria Rita e pelo Peroba, e cumprimentar pelo evento, que está sendo um sucesso. Agradecer a Gisele por ser nossa presidente aqui, é um prazer te conhecer pessoalmente, e cumprimentar o André, e antes de tudo, já falando em penal, fazer um acordo de cooperação aqui com o André. André, é o seguinte, suponho que você vai falar do maldito HC 399-109, CMS contribuinte como crime, ou não? Só se você permitir. Não, então, aí eu queria fazer um acordo, que você falasse primeiro. Eu suponho que você vai falar do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Rapidamente. Maravilhoso. Então, pode falar primeiro? Eu falo depois. Até porque o direito penal, o direito tributário é acessório dos outros conceitos não tributários. O penal é duplamente acessório, porque ele ainda é acessório do tributário. Então,
nada mais lógico e juridicamente correto do que eu falar por último, entendeu? Eu vou falar em pé, então. Combinado. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou, então, falar em pé, porque quem fala em pé sabe melhor o momento de se sentar. Eu quero, inicialmente, cumprimentar nossa presidente de mesa, Gisele, minha colega Heloísa, agradecer penhoradamente ao Peroba e a Daniela Lara, que muito gentilmente me convidaram para falar um pouquinho para vocês hoje, parabenizar a OAB pelo evento que está sendo realizado e dizer que eu pretendo ser breve para não cansá-los. A minha exposição será dividida em 3 partes, lembrando a máxima que o Luiz Roberto Barroso sempre fala, que bons eram os tempos em que havia apenas 3 espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria. O mundo era mais simples. Hoje, há 5 espécies, para alguns 6, quiçá 7, de modo que a divisão tripartite é sempre mais simples e mais acessível. Dito isso, a primeira parte da minha fala cuidará da problemática das multas qualificadas e trará uma crítica ao papel reduzido que a administração tributária tem exercido no direito penal tributário. E já explicaremos em que consiste isso. A segunda parte tratará rapidamente da questão da apropriação indébita de tributo, tanto de contribuição previdenciária como do ICMS, que agora não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, e será que isso traz consequências para o direito penal tributário? Veremos, e o nosso entendimento, desde já, antecipo que é negativo. E, por fim, vamos falar rapidamente sobre o papel do artigo 112 do CTN e a atribuição de multas aos contribuintes. Esse pupurri, portanto, buscará pincelar os principais pontos atinentes à matéria objeto deste painel. Eu começo lembrando um caso ocorrido no século passado, que se tornou famoso como o caso da viúva de Berlim. Havia uma senhora residente na Alemanha Oriental que recebeu, certa feita, uma carta da Alemanha Ocidental. O INSS da Alemanha Ocidental comunicou-a que seu marido, ela havia se separado do marido por conta da guerra, mas ainda era formalmente casada, seu marido havia morrido e, por tal razão, ela fazia jus a uma pensão, desde que se mudasse para a Alemanha Ocidental. Ela, então, se muda para a Alemanha Ocidental e lá passa a viver, largando para trás toda a sua vida pregressa na Alemanha Oriental. Alguns anos depois, identifica-se que aquele ato concessivo de pensão estava maculado por uma nulidade. E a pensão, então, é imediatamente revogada pela administração. Ela, então, recorre e, na última instância administrativa, quero frisar o administrativo, a pensão é restabelecida com o seguinte fundamento. De fato, o ato era nulo, a pensão não era devida. Porém, tendo em vista que a viúva confiou na administração pública de Berlim, tendo em vista que ela pautou a sua vida confiando no ato estatal que lhe dissera sobre a existência desse direito, era dever do Estado, com base no princípio da proteção da confiança, que é o que deve pautar a relação administração pública e administrado, manter a pensão a despeito de ilegal. E essa foi a decisão final. Quero, com isso, frisar
que a relação contribuinte e Estado precisa ser pautada por algo muito simples, que é a confiança. O Estado detém o poder de fazer as leis. O Estado detém o poder de dizer qual é a interpretação correta das leis, seja por seus tribunais administrativos, seja por meio do Poder Judiciário. O Estado detém a prerrogativa de executar as leis e, para sua execução, pode expedir atos infralegais, obedientes à lei. Não há relação de igualdade entre fisco e contribuinte. Não há relação de igualdade entre o aparato estatal e o cidadão que nele vive. É por isso que as constituições mais modernas, como a brasileira, trazem o princípio do respeito à pessoa humana, trazem extensos direitos fundamentais que devem ser assegurados. E eu quero dizer isso e frisar que o direito é um só. É fato que existe autonomia didática para fins acadêmicos entre os diversos ramos do direito. O direito tributário ganhou autonomia didática no início dos anos 1960. Até então era um sub-ramo do direito administrativo. É fato também que existem codificações que são feitas por matéria. Temos direito penal, direito tributário, temos Código de Processo Civil e muito mais. Mas o sistema jurídico é um só. E se o sistema jurídico é um só, existem princípios que pautam a interpretação de todo o sistema. E esse princípio magno, um deles, mas um dos principais, é exatamente o da proteção da confiança, no caso aqui do administrado contribuinte. E aqui eu lembro que o lançamento tributário, como nos ensina o CTN, é um ato privativo da autoridade administrativa. É fato que o STJ já entendeu que, se o contribuinte declara o tributo, o lançamento se torna dispensável, mas apenas nessa hipótese. Tirante essa hipótese, em todas as outras, tem que haver lançamento. E o fiscal que não lança, prevarica. Está escrito no Código que o lançamento é dever da administração tributária, sob pena de responsabilidade funcional. E está escrito no Código também, no artigo 135, que se o administrador age de forma dolosa para fazer a pessoa jurídica pagar menos tributo do que deve, é dever do agente fiscalizador arrolar o administrador como coobrigado no auto de infração, inclusive para oportunizar-lhe o direito de defesa na esfera administrativa. Portanto, se o auto de infração é privativo da autoridade administrativa, se o artigo 135 do Código diz que o administrador que age de forma dolosa tem que ser arrolado como coobrigado, a conclusão óbvia é: o fiscal que autua a pessoa jurídica e não arrola o administrador como coobrigado, ou prevarica, e tem que responder por isso, inclusive criminalmente, ou está atestando que, na sua função de fiscalizar a pessoa jurídica, não encontrou nenhum indício de que o administrador praticou qualquer tipo de conduta dolosa. O fato de não haver o arrolamento do administrador como coobrigado no auto de infração, tendo em vista o sistema jurídico tributário, que diz que o ato de lançamento é vinculado, não há possibilidade de juízo de oportunidade e conveniência, que diz que o fiscal prevarica se não lançar, que obriga a corresponsabilização tributária, com base no 135 do Código Tributário Nacional, se não houver
ou se houver a prática dolosa, todo esse sistema leva à seguinte conclusão: quando o auto de infração é lavrado contra a pessoa jurídica e apenas contra ela, não há conduta dolosa do administrador. Pois bem, o que tem acontecido? O que tem acontecido, entretanto, é o auto de infração é lavrado, muitas vezes com uma multa qualificada, que na esfera federal é de 150%, alega-se genericamente que houve sonegação ou fraude, com conluio ou sem conluio. Não se aponta no auto de infração quem sonegou, a pessoa física responsável pela sonegação. Não se aponta no auto de infração quais foram as condutas da pessoa física, que deveria ser corresponsável, mas não é, que levaram a esse fato. Nada disso é feito. Imputa-se genericamente à pessoa jurídica uma conduta de fraude ou de sonegação. E trago aqui 3 exemplos do contencioso administrativo tributário em que isso ocorre. Primeiro exemplo, o caso da omissão de receitas tributáveis. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa física, um advogado, sócio de um escritório de advocacia, esteja sendo fiscalizado pela Receita Federal relativamente aos seus rendimentos tributáveis. E esse advogado é um advogado importante, como o Dr. Peroba, que viaja muito para o exterior, inclusive, para o Vale do Silício, para onde ele se desloca com muita frequência. E lá, o Dr. Peroba realiza despesas, que com o dólar a R$4 mais IOF, mais a taxa de câmbio, são despesas relevantes. E o escritório de advocacia do Dr. Peroba o reembolsa dessas despesas. Mas o Dr. Peroba, se for como eu, não guarda nenhum recibo relativamente às despesas que lhe são reembolsadas. E, tomando agora, o meu caso, nenhum. Se algum dia a Receita Federal me pedir para comprovar por que o escritório de advocacia me pagou, digamos, R$100 mil ano passado, relativos a reembolsos de viagens, eu não comprovo. Mas eu posso ser autuado por omissão de receitas. Porque se eu fui intimado a comprovar depósitos em minha conta bancária e não consegui comprovar, isso, de acordo com a legislação tributária brasileira, equivale a uma omissão presumida de receitas tributáveis, e é lavrado, então, um auto de infração. Como vem esse auto de infração? Com uma multa de 150%, alegando que, no caso, houve sonegação. Sempre vem. Isso significa que, fim da esfera administrativa, caso essa multa não seja reduzida, e felizmente neste caso existe uma súmula vinculante do CARF, de número 25, que diz que a presunção legal de omissão de receitas tributáveis não autoriza a qualificação da multa, é necessário provar dolo específico de sonegação ou fraude. Mas, se eventualmente essa multa for mantida, o caso vai diretamente para a polícia, depois para o Ministério Público, vira um processo crime. E não preciso lembrar aos senhores que o simples fato de ser processado criminalmente já é uma pena em si. Segundo caso, glosa de despesas. Vários contribuintes indicam despesas dedutíveis do lucro tributável. Algumas vezes, a fiscalização discorda dessas despesas e autua com multa de 150%, dizendo que houve, no caso, sonegação, pois
o contribuinte lançou como despesa dedutível despesa com publicidade. E no ramo em que ele atua, publicidade não é despesa dedutível naqueles termos. Se o CARF não reduzir essa multa para 75%, esse caso se tornará um processo crime. Por fim, terceiro e último exemplo que tem ocorrido. Planejamento tributário. Há duas expressões anglo-saxãs, tax avoidance, que seria a economia lícita, tax evasion, que seria a fraude, e ao meio do caminho, que os norte-americanos cunharam, chamado tax avoidance, que é a mistura de avoidance com evasion, que é aquele planejamento que você não sabe se é lícito ou não, fica na zona cinzenta. E aqui no Brasil se chama muito de elusão. Não é nem elisão nem evasão, é elusão, que vem de um vocábulo latino que tem a sugestiva definição de furtar-se ou esquivar-se com destreza. Seja lá como for, o que é o planejamento tributário? É uma situação na qual o contribuinte declara ao fisco todos os seus passos, do início ao fim. Muitas vezes tem que publicar esses atos em periódicos de grande circulação, se for cliente da doutora Daniela Lara, que advoga para grandes empresas. E mesmo tendo declarado todos os passos, esse contribuinte é autuado com multa de 150%. E se o CARF não reduzir essa multa, esse contribuinte será processado criminalmente. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? É que nos três casos, mesmo se o CARF reduzir a multa, o contribuinte pode ser processado criminalmente. E aqui eu fecho a primeira e mais importante parte da minha exposição. Existe uma alegada independência entre a esfera penal e a esfera tributária, que, a meu ver, é falaciosa e desmerece o papel legalmente e constitucionalmente conferido à administração tributária brasileira. Se o fiscal de tributos é quem vai, na empresa, averiguar se o administrador agiu ou não de forma dolosa, se ele tem o dever funcional de arrolar o administrador como coobrigado, e se ele não o faz, ele está atestando que não houve dolo específico necessário ao crime de sonegação fiscal. Não houve crime contra a ordem tributária. Porque quem vai apurar esse crime? É um delegado? Mas o delegado prestou concurso público, o delegado serve ao mesmo Estado que o fiscal serve, vamos lembrar disso. O delegado não prestou concurso público para fiscal. O delegado não tem competência funcional sofisticada no mesmo nível do fiscal, que só trata disso. E prestou concurso para isso, para representar o Estado e produzir um documento que tem fé pública, dizendo se o contribuinte agiu ou não com dolo. Portanto, meus caros, o que eu quero dizer nessa primeira, e tendo em vista que tem apenas 1 minuto para terminar a última parte da minha exposição, a não ser que a presidenta me conceda mais 5 minutos. Realmente, pelo adiantado da hora, está um pouquinho complicado até para a gente conseguir conceder os debates. Se você puder nos apoiar na mesa, eu agradeço imenso, André. Muito bem. Eu ia falar depois. Me colocaram para falar primeiro. Eu pedi extensão, foi indeferida. Mas eu vou sobreviver, com a ajuda de vocês. Meus caros. Meus caros, fechando o raciocínio.
O que eu quero dizer com tudo isso é: não podemos autonomizar a esfera penal e a esfera tributária. A esfera tributária pauta a esfera penal e não o contrário. E o que está acontecendo hoje é uma inversão de valores. E nessa inversão de valores, aquele contribuinte que vem ao Brasil investir lá no município, que o secretário Everardo Manciel falou há pouco, que investe milhões de dólares num projeto, às vezes bilhões, vai amanhã, sem saber, ter o seu presidente no Brasil processado criminalmente porque seguiu o parecer de um advogado que disse que uma determinada despesa era dedutível, que um determinado crédito de ICMS era aproveitável, foi autuado e o fiscal, obviamente, como é tarimbado na matéria, não vai indicá-lo como co-obrigado, porque ele não agiu dolosamente, o fiscal sabe o que é questão de divergência jurídica e o que é sonegação, mas, se algum delegado da Polícia Federal ou Civil, ou se algum promotor de justiça entender que ali o estrangeiro está pagando pouco tributo, ele pode, eventualmente, sofrer um processo criminal. E eu tenho, infelizmente, testemunhado isso. É por isso que eu vim aqui hoje, em 20 minutos, pugnar pelo fim da independência entre o direito tributário e o direito penal. Quem alimenta o direito penal é o direito tributário. Se pautarmos a vida empresarial brasileira no Código Penal, e não no Código Civil, e não no Código Tributário Nacional, nós vamos estar fazendo o inverso do que a civilização democrática manda. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Sim, imediatamente passa a palavra a Heloísa. E assim eu fiquei sem meu ICMS na base de cálculo da PINS e da COFINS, por causa desses malditos minutos que nos foram furtados, viu, André? Eu vou começar pelo fim, então, muito rapidamente, já que só tem 20 minutos. Eu brinco com os meus alunos do mestrado, a gente tem um mestrado em Direito Penal e Econômico na GV, cujo tema de pesquisa é exatamente assessoriedade, só assessoriedade. E eu brinco que a independência das instâncias é uma loura do banheiro. Eu não sei se quem morou no interior lembra da loura do banheiro. É um mito, uma lenda urbana, que assombra principalmente as crianças que vão ao banheiro sozinhas. Ninguém sabe de onde ela vem e ninguém sabe para onde ela vai. Ninguém sabe onde surgiu essa loira do banheiro, que habita aí no nosso direito penal e econômico. Não só no tributário, tá? No penal econômico financeiro, relacionado a bancos, relacionado ao meio ambiente, relacionado à lavagem de capitais, etc., etc. Esse é justamente o âmbito de pesquisa do mestrado em Penal Econômico da GV. A gente deve ter uma produção interessante que vai sair o ano que vem. Meu ponto de vista, tudo começa no problema do nebis in idem. É aí que está a origem de todos os males, ou a origem esotérica da loira do banheiro. A gente não sabe lidar com o nebis in idem, a gente não leva ele a sério, então a gente acaba tendo realmente uma abundância de problemas. Com isso, já foram 1 minuto e 14, vou para o meu tema. A pedido, quando eu fui convidada, eu perguntei para a Tati, o nome do painel era ICMS. Falei, meu Deus, só pode ser, não vai querer que eu, uma penalista, vá falar de ICMS. Só pode ser o bendito e assombroso habeas corpus 399-109 do STJ. Ela falou, é isso mesmo. Então, eu me preparei para falar disso, e é sobre isso que eu vou falar nesse tempinho. Eu vou fazer assim, eu vou enumerar os 3 principais argumentos utilizados pelo relator. Depois eu vou apresentar os contra-argumentos numa ordem que se pretende lógica e que vai pulando ou passando de um argumento para outro. Sempre partindo da exegese do elemento normativo desse tipo penal cobrado, que é onde está o ponto da controvérsia no STJ.
Enfim, eu vou levar a sério e as últimas consequências a decisão do STJ nessa matéria. E porque eu acho essa matéria importante por N razões, né? Óbvias, todo mundo sabe, mas porque ela está para entrar em pauta pelas mãos do relator citado já no início aqui pelo André. Os 3 argumentos do voto condutor do habeas corpus 399 e 109, principais. O termo descontado se aplica a tributos diretos, quando há responsabilidade tributária por substituição. O termo cobrado se aplica aos tributos indiretos, sendo irrelevante, neste caso, se o ICMS é próprio ou não, pois não haverá ônus financeiro para o contribuinte. O argumento principal, então, é: não haverá ônus financeiro para o contribuinte. O termo descontado indica substituição, o termo cobrado indica contribuinte. Segundo argumento da dignidade da proteção da ordem tributária. A ordem tributária é muito importante, ela merece a tutela penal. E terceiro argumento, assimilação entre o tipo penal do artigo 2º, que não é um tipo penal de apropriação indébita, nós não temos isso, tá? No sistema penal brasileiro. Então, esse é o argumento do relator. Parte da jurisprudência da doutrina teria atribuído, entre aspas, uma rubrica de apropriação indébita tributária ao crime do artigo 2º, assemelhando ao crime do 168 do Código Penal, do que decorreria a imposição de incluir naquele, no 2º, elementos deste, 168. Crime contra o patrimônio, apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção. Pois bem, então, agora eu vou levar a sério a posição do STJ e testar se ela se sustenta ou onde ela nos leva. Eu não preciso explicar, ainda bem, para vocês a diferenciação entre contribuintes e responsáveis, mas para os penalistas sempre tem que explicar, então já posso pular essa parte. Então, se a gente levar a sério e as suas últimas consequências a argumentação do STJ, nós temos as seguintes consequências. Primeiro, argumento da repercussão econômico-tributária na formação de preços. Um tema antigo e caro aos tributaristas, né? Se cobrar, na linguagem do STJ, é embutir ou repassar os custos tributários no preço de produtos ou serviços, e o desvalor da conduta, que desafia uma sanção penal, reside no fato de se receber esses valores do consumidor e, em momento ulterior, não satisfazer as dívidas que compõem o custo, então seria necessário, 1, que o preço de cada produto ou serviço pudesse ser decomposto nas suas componentes, custos econômicos, custos trabalhistas, custos tributários, outros custos, lucro, etc. Segundo, teria que ser selecionada a parte dos custos tributários, apurar se realmente foram embutidos integralmente no preço, ou seja, pode haver um desconto, né, do tributo, que o próprio contribuinte fala: não vou repassar no meu preço, vou pegar leve. E se teria que comprovar depois, efetivamente, que o contribuinte pagou esse custo do ICMS embutido no preço da mercadoria ou do serviço. Só assim a gente poderia dizer, então, no caso concreto, que haveria esse desvalor que o relator reconheceu, que é não pagar uma dívida da qual você já se reembolsou mediante pagamento do preço do seu serviço ou produto pelo consumidor. Os obstáculos para fazer isso são praticamente intransponíveis, né? As dificuldades desses cálculos são conhecidas dos tributaristas e muitas vezes foram referidas no próprio RS 574/706, que julgou que o ICMS não compunha a base de cálculo da PIS e COFINS. Tá? São muito bem conhecidos dos tributaristas. No processo penal, teria que fazer prova de tudo isso. Prova de cada um desses elementos que eu acabei de dizer. Tá? Porque o pressuposto do relator é que não houve, então, não há ônus financeiro para o contribuinte. Quando não houver ônus financeiro para o contribuinte, porque ele repassou para o consumidor, teria que ser provado isso no processo penal. Então, primeiro, seguindo essa lógica, tem que ter prova de todos esses elementos. Segundo, eu estou levando a sério a posição do STJ. Isso se aplicaria a todos os tributos, porque todos os tributos podem ser embutidos no preço. Não só os tributos, quaisquer outras espécies de custo. Então, já não vale essa distinção que o relator faz entre tributos diretos e indiretos.
levando a sério o que disse o STJ. Esse mesmo fenômeno da repercussão acontece com outros custos, como o custo da energia elétrica, o custo de papelaria, o custo de aluguel, etc., etc. Curiosamente, só o inadimplemento da dívida tributária levaria a uma punição criminal. Então, teria que justificar qual é o critério que permite que só se puna a inadimplência tributária e não a inadimplência civil ou de outra qualidade, ou trabalhista. Isso não foi feito no voto. Eu estou levando a sério o que disse o STJ. Para escapar da necessidade de ter que provar a repercussão econômica tributária na formação do preço e o relativo pagamento efetivo pelo consumidor, a única saída seria presumir, né, que o custo foi repassado e que o consumidor, ao pagar pelo produto ou serviço, pagou também com isso o tributo. Vejam, assim, eu estou colocando em termos leigos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. À vista e temporaneamente. Bom, com isso a gente tem algumas dificuldades muito importantes. Primeiro, a conduta pede completamente o centro de desvalor eleito pelo relator. Porque o pressuposto do relator é que não, nessas hipóteses em que ele aplica o segundo 2, não há ônus financeiro para o contribuinte. Se eu presumo isso, eu não tenho mais a prova de que não houve ônus financeiro para o contribuinte, eu tenho uma ficção jurídica. Elas não são admissíveis no processo penal. Segundo, disso decorre que a conduta ameaçada verdadeiramente, é o não pagamento do tributo devidamente autolançado na data legalmente prevista, ou seja, a mora tributária. Estou levando a sério o que disse o STJ. Disso decorre, consequentemente, que seria necessário, num primeiro passo, justificar ou legitimar o uso da sanção penal para a mora tributária. E segundo, resolver o problema da dupla punição pelo mesmo fato, porque existe uma pena, uma sanção pecuniária tributária para essa mesmíssima conduta. De duas, ou uma sanção ou a outra. O próximo passo, então, lógico, é enfrentar o próximo argumento que eu coloquei em ordem lógica, que é o argumento do STJ sobre a dignidade da proteção da ordem tributária. Então, o STJ legitimou, então, o uso da sanção penal para punir a mora tributária? A previsão da pena afeta direitos fundamentais, toda restrição a direitos fundamentais tem que ser veiculada por lei e tem que ser proporcional, né? Idônea, necessária e adequada para a consecução de um fim legítimo. A tutela penal da arrecadação tributária ou do patrimônio público é um fim legítimo, obviamente. Se a gente quer que o Estado se desincumba de todas as tarefas e prestações a ele incumbidas na Constituição Federal, nós temos que pagar tributo. Não tem jeito. Então, acho que está fora de dúvida, é indiscutível que o patrimônio público via tributação ou arrecadação tributária a proteção disso é um fim legítimo e, portanto, pode desafiar uma sanção penal. O problema não está aí. O problema está na necessidade de recorrer à sanção mais grave que o sistema oferece, que é a sanção penal, que incide sobre o corpo das pessoas. O que pode e deve ser objeto de questionamento é a seleção das formas de agressão ao bem jurídico. E, geralmente, as formas mais leves de agressão são sancionadas de forma não penal e as formas mais graves de agressão são sancionadas com a sanção penal. Tá? Então, punir com a sanção penal a inadimplência, ainda que a inadimplência de uma prestação tão importante como os tributos, né, envolve o ônus de demonstrar que todas as outras medidas legais disponíveis ao fisco são insuficientes e que a restrição à liberdade das pessoas é, estritamente falando, proporcional ao benefício obtido com a aplicação dessa sanção. Tá? Bom, isso é exigência de uma interpretação do artigo 2º à luz da Constituição Federal. Isso não foi feito no voto do relator. Ele não fez isso. Ele simplesmente invocou a dignidade da arrecadação tributária, do patrimônio público. Isso não é suficiente para justificar a sanção penal
né? Isso é só o primeiro requisito, um fim legítimo. Mas ele não falou nada sobre necessidade e idoneidade do uso da sanção penal. Estamos aqui sempre falando da interpretação da palavrinha cobrado do artigo 2º, inciso 2, 8.137. Bom, por que ele não fez isso? Porque quando ele aproximou esse crime do crime de apropriação indébita, eu acho que ele se sentiu desonerado automaticamente de justificar a legitimidade. Por quê? Ninguém discute que o crime de apropriação indébita tem legitimidade para ser protegido pela ordem jurídica e tem um desvalor próprio que legitima o uso da sanção penal sob o ponto de vista da necessidade e da idoneidade. E qual que é? O que difere essas duas realidades? O tributo e a apropriação indébita. É uma diferença bastante importante. Enquanto o contribuinte no artigo 2º 2, que não paga o débito tributário declarado, ele omite reduzir o seu patrimônio, o autor da apropriação indébita acede à propriedade de um terceiro, invade a esfera jurídica de uma terceira pessoa. Com isso, o argumento a fortiori, que tentou construir o ministro, ele não tem base nos próprios requisitos dos argumentos a fortiori, que são o quê? A identidade de todos os elementos e a diferença unicamente naquele elemento ou característica graduável. A única coisa graduável aqui é o patrimônio público ou privado, e é altamente questionável se o patrimônio público pode ser protegido de forma mais severa. Mas não é esse o critério decisivo. O critério decisivo, que não permite o raciocínio a fortiori, é que a sonegação fiscal é omitir uma diminuição do próprio patrimônio, e a apropriação indébita é aceder ao patrimônio alheio, invadir a esfera alheia, protegida constitucionalmente. O STJ não se desonerou do ônus de legitimar constitucionalmente a decisão, ou a interpretação dada ao termo cobrado. Com isso, eu preciso, então, examinar essa aproximação que ele fez entre essa fusão que ele fez entre o crime de apropriação indébita, né, apropriado de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção, e o artigo 2º 2, deixar de recolher, no prazo legal, o tributo descontado ou cobrado na qualidade de contribuinte, de responsável, perdão. Bom, vamos lá. De saída, é vedado ao Poder Judiciário criar um tipo penal a partir dos elementos que ele escolha de vários dispositivos penal. Isso é violação, assim, exemplar, boa para dar aula, do princípio da legalidade. Porque isso é a composição de uma nova norma penal e isso está reservado ao legislador pelo Constituinte. Segundo, a situação daquele que deve um tributo como contribuinte, daquele que se apropria de coisa alheia móvel, são essencialmente diversas por diversas razões também. A ocorrência do fato imponível cria uma obrigação de dar. Ela não expropria do contribuinte o patrimônio dele. O patrimônio dele continua dele. Ele tem agora um débito. Por essa razão, o fato imponível não torna automaticamente aquela parcela do patrimônio alheia. Ela não passa a pertencer automaticamente ao Estado de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo. Ela cria uma obrigação de dar. Além disso, o contribuinte que não paga omite reduzir seu patrimônio, ele não acede à propriedade do Estado e nem do consumidor. Isso implica dizer que o objeto também sobre o qual recai a conduta do artigo 2º 2, né, contribuinte inadimplente, o objeto sobre o qual recai a conduta do agente do 68 é diversa. Lá é o patrimônio, no 2º 2 é o patrimônio próprio. No 68A, um patrimônio alheio. E se esse valor não é alheio, mas próprio do contribuinte de ICMS, como assemelhar o não pagamento à apropriação de coisa alheia? O voto ele sugere que essa assimilação se daria não na relação do contribuinte ICMS com o fisco, mas na relação entre o contribuinte ICMS e o consumidor. De novo, como o custo pode ser embutido no preço, quando o consumidor paga o produto ou o serviço, na leitura do relator, né,
A parcela correspondente ao tributo embutido no preço não pertenceria ao vendedor, contribuinte do ICMS, mas seria alheia. Tá? Pois bem, vamos levar às últimas consequências. Ou a parcela que representa o custo do tributo é dada pelo consumidor em pagamento pelo bem, não pertence ao vendedor, mas ao comprador, ao consumidor, caso em que a vítima desse segundo 2 não seria o Estado, mas o consumidor. É dele. Ele que entregou. Se não é assim, se essa quantia é devida pelo consumidor diretamente ao fisco, e o contribuinte ICMS, vendedor da mercadoria, está atuando como agente de repasse, né? Por ordem do consumidor, que é o dominus, então alguém precisa me mostrar qual é a norma que institui esse tributo pelo consumo de mercadorias ou serviços. Que eu saiba, esse tributo não existe. Então, no fim do dia, a gente está se aproximando da sanção penal contra a inadimplência. Isso é muito evidente. Estou acabando. 18 minutos. A gente está se aproximando da sanção penal contra a inadimplência. E dirão os advogados, mas não pode, a Constituição não permite a prisão por dívida civil. Né? A prisão civil por dívida, exceção feita a alimentar. Eu não tenho mais dúvida que o que o STJ disse é o desvalor dessa conduta está centrado exclusivamente no não pagamento de uma dívida própria, uma dívida de natureza tributária. Como eu disse e neguei ao relator do DCHC, o direito de usar o argumento a fortiori, eu não posso usar esse argumento para equiparar a prisão civil com prisão penal. Elas não têm a mesma natureza. A prisão civil, por exemplo, ela não tem finalidade preventiva, ela não gera reincidência, ela não pressupõe uma reprovabilidade social manifestada numa imposição de pena corporal, ela não exige o trânsito em julgado da sentença impositiva, etc, etc, etc. Mas é um argumento mais forte. Quando nós subscrevemos o Pacto de São José da Costa Rica, e o Supremo reconheceu a ele status infraconstitucional e supralegal, o pacto não tem esse adjetivo para prisão e proíbe a prisão por dívida. Não fala qual prisão, não fala qual dívida. Aí sim, eu acho que nós temos um óbice bastante para simplificar a argumentação, né? Para fugir do argumento a fortiori com a prisão civil por dívidas, que eu acho que é um argumento que vale ser explorado. Ele não pode só ser baseado no argumento a fortiori, porque não cabe. Eu acho que nós temos um fundamento sério para dizer que quando o legislador ou um tribunal dá uma interpretação a uma norma que a conduz à prisão pela mera inadimplência de qualquer natureza, há uma violação do Pacto de São José da Costa Rica. Por fim, e realmente meu último parágrafo, algo que também deveria ter sido discutido, e não foi, que eu saiba por ninguém até agora, nos casos em que eu vi, né, e muito menos dos magistrados, que é os que deveriam se preocupar com isso, é a questão de uma mudança jurisprudencial. As condutas antes eram nenhuma sanção penal e passaram a ser sanção penal. Houve uma ampliação da punição, sem lei, e retroativa. Porque, inclusive, ela já se aplicou aos réus do HC 399-109, que praticaram esse fato lá atrás, quando essa jurisprudência inexistia. É curioso que os juízes possam fazer o que ao legislador é vedado, criar uma norma penal que retroaja no tempo. Por fim, o argumento também não discutido até agora, mas esse com certeza será discutido nos casos individuais, é que nós estamos diante de um claro caso de erro de proibição. É uma mudança de orientação e o conhecimento dessa ilicitude era impossível de ser alcançado pelo contribuinte anteriormente ao julgamento do 399-109. E com isso, então, eu gostaria de agradecer a sua atenção e usei 21 minutos e 41 segundos.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer as falas do André e da Heloísa, aproveitar também para agradecer a Daniela, a Tatiane, o Peroba, que não está mais, pela oportunidade da gente estar trabalhando com esse tema aqui nesse fórum. Primeiro ponto aí de provocação, né, olhando para essa questão do ICMS, é sobre potencial interpretação do STF, falando sobre devedor contumaz. Então, num primeiro momento, o STF pode considerar que não é um tipo penal, não há uma criminalização, e desculpe eventuais inconsistências técnicas na área penal. Mas, na sequência, ele criar uma exceção, olhando, não é crime, mas, se for contumaz, é aplicável. Então, seria essa potencial interpretação que eu escutei em alguns fóruns de discussão com criminalistas, se na mesma linha do que aconteceu com o crime de bagatela, se não há um risco de extensão para uma solução um pouco, né, no meio do caminho. Tá? Então, quanto a essa temática, eu gostaria de deixar essa pergunta. Com relação à parte de planejamento tributário, André, o que eu sinto? O direito tributário ele não trabalha com algumas figuras ou não tem a caracterização, por exemplo, da figura do dolo. A gente acaba buscando, inevitavelmente, quando a gente julga casos, assiste isso no CARF, assiste isso no judiciário, a figura do dolo penal. Tá? Isso eu estou colocando como constatações. Ao mesmo tempo, recentemente, a gente teve uma discussão muito intensa sobre a relativização da teoria do fruto da árvore envenenada, para fins de análise de provas que foram obtidas através de meios irregulares. Porque as doutas autoridades fiscais, inevitavelmente, no curso da fiscalização, poderiam descobrir, né, toda e qualquer operação. Então, também não teríamos uma teoria específica, doutor André, para olhar para questões quanto a provas, obtenção de provas por meios irregulares e até ilícitos. Isso no direito penal tem uma parcimônia e uma aplicação no CPP muito mais direcionada. Então, o que eu sinto? Diante da ausência dessas teorias em matéria tributária propriamente, há uma tentativa de importação desses institutos. E nós, julgadores, ficamos tentando descobrir qual seria o principal elemento para a gente evitar responsabilização indevida, imputação da multa qualificada de forma indevida. Que tipo de prova eu teria que buscar? Aí a gente acaba também, inevitavelmente, pensando na teoria da vontade. Será que eu tenho o elemento consciência e vontade de forma conectada para fins de imputação de determinada responsabilidade tributária, seja ela solidária, pessoal, né, o 135 ou 124, ou mesmo para fins, quando nós temos a zona cinzenta da elusão, que é um pouco mais grave na sua fala, doutor André, você ressaltou muito o papel do Estado quanto à previsibilidade, a confiança. Como que a gente vai trabalhar a confiança se há uma tendência clara, e quando a gente pega essa zona cinzenta, a banalização da aplicação da multa qualificada? Numa das últimas sessões, eu tive uma provocação que realmente eu fiquei pensando e muito incomodada com ela. No sentido, conselheira, a senhora não sabe que o propósito negocial vem sendo utilizado no CARF como critério para manutenção de multa qualificada? Bom, eu respirei fundo naquele momento, extremamente fundo, e fiquei pensando, diante da teoria, né, ainda que a gente pense, tá, doutor André, agora na teoria causalista em matéria tributária, né, a simulação culposa, coisas desse gênero, fato é que a gente não tem, que é assustador, não é? Eu também.
Tanto é verdade que eu considero inaplicável o parágrafo único do 116, e ainda que a gente queira tratar dessas situações cinzentas, que a gente tenha a regulamentação dessa norma para esse fim. Ainda mais porque nós assistimos essa transposição de teorias às avessas. Tá? Então, eu quis trazer um pouquinho da nossa angústia no dia a dia, como a gente sente a aplicação da multa qualificada, ao mesmo tempo, quando a gente ouve essa questão do propósito, então eu não tenho propósito negocial, eu tenho uma tipificação. Eu tenho representação fiscal para fins penais, ao mesmo tempo, essa representação vai ser denunciada. Tem um relatório da Procuradoria da República que mostra que cerca de 80% dos casos do CARF em que são mantidas as multas qualificadas, os juízes admitem a denúncia. Ou seja, falar que não existe uma influência direta daquilo que nós imputamos como qualificadora, e a gente está assistindo na esfera estadual também. Né? Então, eu quero, né, deixar essa abertura de debate assim, bem intenso para os senhores ponderarem. E aí, eu acho que, Heloísa, o que você acha de começar desta vez? Vamos inverter. Ok, pronto. Vou começar pelo devedor contumaz. O Supremo pode inventar o que ele quiser. Ele inventou um tipo penal de homofobia, que não existe no sistema. E lei temporária. Só vale até o legislador legislar. Então, assim, se no mundo esse mundo dessa anarquia, realmente, aí a gente não precisa nem falar em direito. No mundo em que acho que nós gostaríamos de viver, onde se cumpre a lei, porque, né, a gente elege, afinal, são os membros do Congresso. Juiz a gente não elege e não destitui. Então, eles não têm legitimidade para legislar. Então, eles podem fazer tudo. Tá? Eles podem criar uma exceção não prevista em lei, vai ser inconstitucional. Eles não podem legislar em matéria penal, especialmente para agravar. Tudo é permitido em termos de analogia em favor. Portanto, a questão da insignificância, muito mal posta no Brasil, não é tão ofensivo e violador do pacto democrático, porque é para favorecer, para não aplicar restrição à liberdade, né? Não é uma intervenção em direito individual, carente de lei. No caso de uma exceção, como aplica o tipo penal só ao devedor contumaz, ou seja, o devedor contumaz vai preso por dívida e o devedor não contumaz não vai preso por dívida, essa norma não existe no sistema brasileiro. Então, seria inconstitucional por violação clara do princípio da legalidade. Agora, no mundo do poder, no poder no sentido de exercício legítimo do poder, eles podem tudo, eles têm feito muitas coisas nesse nível. Política criminal ou tributária se faz cruzando a rua. Né? Para quem está no Supremo, cruza a rua, vai para o meio e ali faz. Lá no Supremo não há lugar. Eles não têm legitimidade constitucional para fazer. Democrática. Bom, o dolo. Eu adoro a história do dolo da multa agravada, porque eu acho bizarro. Bizarro, e a culpa é nossa, da academia e, enfim, das pessoas que também advogam e fazem academia, claro, que como que a gente nunca discutiu isso? De volta, para mim, o problema está lá no mesmo lugar. Lá no mesmo lugar, nebis in idem. Eu vou dizer por que está no mesmo lugar. Se nós não admitíssemos duas sanções pelo mesmo ilícito, e pelo jeito todas as multas agravadas têm um potencial de uma capitulação precária num tipo penal. Tá? Em sistemas mais evoluídos, e que lidam com essa questão de frente, como Espanha, Alemanha, Portugal e Itália, que eu conheço, ou a pessoa recebe uma sanção tributária por esse fato, ou ela recebe uma sanção penal. Como que eles fazem para que não haja o processamento duplo e nem dois juízes sobre o mesmo fato? Por exemplo, na Espanha, a hora que houver sinais de que o fato que está sendo apurado administrativamente pela Fiscalia, pela autoridade tributária, tem indícios da prática de crime, ou seja, que o fato que está ali sendo apurado como uma possível multa agravada, na verdade, também contém indícios da prática de uma defraudação tributária, para o administrativo vai tudo para o penal.
Para. Inclusive, vai a própria discussão do débito, porque a Fazenda entra como auxiliar para acerto do tributo, que tem que estar na base, né? A fraude pressupõe que se deva um tributo. Não se aplica de forma alguma 2 sanções. Então, de volta. Não haveria esse problema de a gente discutir, tem dolo ou não tem dolo. Pessoa jurídica não tem dolo, gente. Ela não tem dolo. Ela não mata a árvore, ela não insere elementos inexatos em nenhum documento, nunca ninguém viu. Ela não derruba a árvore, ela não polui rio. Ela é uma construção. A ela se imputa responsabilidade, não conduta. Portanto, muito menos dolo. Dolo é sempre da pessoa física. Então, para evitar todos esses problemas, eu aplico a multa agravada a quem? Essa que pressupõe dolo? Não pode ser a pessoa jurídica, tem que ser a física. Aí tem um problema. Aí tem um problema sério. Porque se aplica ao contribuinte. O contribuinte não é a pessoa física do administrador, é a pessoa jurídica, normalmente. Então, toda essa confusão, esse fuzuê, é porque, de novo, a gente não leva a sério o princípio do ne bis in idem. Porque se tem um fato que pode constituir uma infração penal, ele só pode ser apurado penalmente. Porque a sanção é mais grave, as garantias têm que ser maiores, e ele não pode ser duplamente apenado. Como que eles resolvem isso lá? Dessa forma, na Itália, idem. A Itália tem uma diferença um pouquinho diferente. É a norma que foi mais específica. Se o tipo penal for mais específico, aplica só a sanção penal. Se o tipo sancionatório tributário for mais específico, aplica só o administrativo, o que não deixa de ser meio bizarro, mas nunca 2, nem na Alemanha, nunca 2 sanções pelo mesmo fato. Esse problema também obscurece problema de não ver o bis in idem, obscurece um outro problema enorme que estourou na Lava Jato com uma força total dele, que é, sob o ponto de vista dos penalistas, por pura ignorância, não se separa a pessoa jurídica de física. Então, o que aconteceu na Lava Jato? A pessoa jurídica tinha fraudado licitações e se beneficiado dessas fraudes. Não vou dar nome aos bois, tem dezenas, centenas de empresas, talvez. O réu, processado, porque aí tem que ser a física, ia lá no Ministério Público e falava, não, fiz mesmo, quero cooperar. Pois não. O senhor se beneficiou de 10 milhões de dólares. Se o senhor me desse 5 milhões, a gente fecha esse acordo. Pois não, dou. Entendeu? Acabou a diferença, tá? A pessoa jurídica lucrou ou teve benefício com a prática do crime e a pessoa física vem lá e fala, não, eu quero cooperar. E paga. O que a Receita Federal falou? Oi? Você tem 5 milhões para dar numa delação? Cadê esse negócio? Né? Onde está isso? De novo, o mesmo problema. Mesmo problema de bis in idem e separar esferas. No meu ponto de vista, muito genericamente falando, tudo isso é um problema é tudo a mesma coisa, como disse o André. A gente só separa o direito para estudar. É tudo a mesma coisa, o direito sancionador é todo o mesmo. De acordo com o grau da intervenção da sanção, ela pode ter algumas particularidades de regime, com isso também já respondo a sua questão da prova ilícita. A prova ilícita é ilícita. Ela não pode ser usada em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Não tem separação. No direito sancionador, a prova ilícita ela não pode ser valorada. Ela não causa nulidade do processo. A proibição é de valoração. O juiz não pode usar para valorar. Simulação culposa, para mim, é uma contradição em termos, porque a simulação é propositadamente uma declaração que não corresponde à realidade. É como a gente diz, não existe, nem que se quisesse conceber um estelionato culposo. Não tem estelionato culposo. Porque a fraude, ela pressupõe como uma aderência subjetiva inseparável do dolo. Tanto que não existe estelionato, não existe nenhum crime que envolva fraude, tem previsão culposa no Código Penal. Tá? O único mais próximo e esquisito disso é a gestão temerária lá da 7492 dos crimes financeiros, mas não tem. E com relação à vontade, só gosto de lembrar, se a gente definir que o dolo penal, essa é uma questão que seria necessário discutir, se aquele dolo da multa agravada é o dolo penal, que o dolo nem sempre precisa de vontade, mesmo para as teorias volitivas, das quais eu não concordo, mas, ok, não precisa sempre. Tá? O dolo eventual está aí para mostrar que
sim, o nosso sistema admite dolo sem vontade. O que não se abre mão no dolo, por expressa disposição legal, artigo 20 caput do Código Penal, é o conhecimento de todas as elementares do tipo. Disso não se abre mão. Mas, com relação ao resultado, o mero conhecimento da possibilidade do resultado, ninguém conhece o resultado, porque o resultado está no futuro. Só uns gurus aí do presidente talvez conheçam o resultado, mas nós, humanos normais, não conhecemos o resultado. Porque ele está no futuro, a gente pratica a conduta para o resultado acontecer. A gente não pode conhecer o que não existe. Então, com relação ao resultado, basta o conhecimento da probabilidade. Tá? Então, sim, existe dolo sem vontade. Admitido no nosso próprio sistema, que é o tal do dolo eventual. Espero que eu tenha ajudado. Eu não tinha falado besteira tributária também. Excelente, passo para o André. São Tentar, 3 no máximo, uns pontos 10 minutinhos, em tá? 3 minutos. Ponto 1. Não, dada a... 10 minutinhos. Não. Bom, dada a assertividade, clareza e abarcância da fala da Heloísa, que respondeu com propriedade ímpar às provocações da Gisele, eu farei aqui como nos melhores debates políticos. Ouvida a pergunta, darei a resposta que eu quiser, dissociada da pergunta feita. Primeiro ponto. É preciso valorizar a administração tributária e reconhecer que o artigo 142 do Código, que o artigo 3º do Código, não são palavras vazias quando dizem que o lançamento é vinculado e que a responsabilidade do agente que não o faz adequadamente, portanto, é funcional e ele prevarica se não o fizer. Para não nos perdermos em academicismos, redigi agora um projeto de lei que pode ser ofertado pela professora Tatiane ao Congresso Nacional. É um artigo, abre aspas, para configuração de crime contra a ordem tributária com base em auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica, é imprescindível que a conduta do réu tenha sido descrita pela fiscalização e a ele tenha sido fundamentadamente imputada a corresponsabilidade prevista no artigo 135 do CTN. Se fosse o MP, já entrava com uma defumadinha agora. Muito bem. Segundo ponto, ICMS na base do PIS e da COFINS. Se nós entendemos que o ICMS não é receita porque não pertence ao empresário e sim ao Estado, como de fato o Supremo disse, a meu ver, com impropriedade, data máxima venia, a situação do empresário fica difícil. Mas, se nós entendermos, e isso o Supremo também disse, que o ICMS não é receita, porque, ao mesmo tempo em que se contabiliza um valor a receber, contabiliza-se um valor idêntico a pagar, tal como quando se faz um empréstimo, em que eu recebo 1 milhão, mas tenho que pagar 1 milhão. E o empréstimo não é receita tributável. Se esse for o entendimento sobre o ICMS na base do PIS e da COFINS, que leva ao mesmo resultado que a não incidência das contribuições sociais, porque não é receita, porque receita pressupõe acréscimo patrimonial, o problema se resolve no dia 11 de dezembro, a meu ver, em favor do contribuinte, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o caso está pautado. Não, eu estou falando agora do habeas corpus. Pode esquecer. Pode esquecer? Bom, Esse voto... não, se resolve no Supremo. Bom, e não tenho nem como saber qual é o voto, mas enfim. Mas ele já indicou. Terceiro ponto, vamos lá. E agora, para terminar com uma provocação a todos. Desafio qualquer pessoa aqui presente a indicar o dispositivo de lei
ou de Constituição que diz, com todas as letras, que o ato administrativo tem presunção de legitimidade per se, não exigindo nenhum tipo de prova, nenhum tipo de fundamentação adicional. Porque se o Estado falou, pela sua longa manus, que é o agente público, não é necessário provar absolutamente nada. Será que esse é mais um daqueles dogmas que nós ouvimos desde quando entramos na faculdade e tomamos como verdadeiro, sem nunca questionar? E quando vemos o que ocorre, como relatado pela Gisele, no dia a dia dos contribuintes, em razão dessa presunção de legitimidade, que torna muito difícil o contraponto, porque muitas vezes é necessário prova de fato negativo. Será que não é o caso de dar um passo atrás e pensar um pouquinho de onde veio essa ideia de que, se o agente público escreveu, por si só, é legítimo, desde que ele observe uma forma quase matemática prescrita na legislação? Fica o convite à reflexão. E eram esses os 3 pontos que eu iria falar lá de cima. Cumpri o meu mistério. Muito obrigado, Gisele. Bom, eu agradeço a todos. Vou encerrando esse painel para a gente iniciar logo mais a conferência de encerramento com o professor Dr. Roque. Não haverá coffee break, será seguido, será no final do evento. Obrigada por todos.